Muito obrigado também, muito boa noite, até prometo não ultrapassar os 45 minutos, porque depois temos tempo para conversar um bocadinho, já estamos atrasados. Portanto, preparei para hoje, dentro do tema que foi proposto, uma breve introdução para lembrar alguns aspectos relacionados com este documento Lumen Gentium e que nos dão uma ideia de facto do que ela significou e significa, e depois há uma conclusão em que procuro apontar algo na consequência desta reflexão, mas o corpo, digamos, do que vou dizer está estruturado em 6 pontos. São 6 grandes aspectos, um deles acabou de ser mencionado, em que procuro, por um lado, só assinalar em tópicos o que é que a Lumen Gentium trouxe e, por outro, como é que a recepção hoje está a ser feita e que questões nos coloca. A Lumen Gentium é, de facto, um documento estruturante do Concílio. Foi dito pelo principal teólogo que coordenou a elaboração, o Gustavo Philips, teólogo belga, e isso resulta não só do tema geral assim, do Concílio, que se preocupou, como todos sabemos, em que a Igreja refletisse sobre si mesma e sobre a sua relação com o mundo, mas há aquisições que depois no Concílio foram feitas, mas que têm como base, chamemos de fundamentação teológica, a reflexão feita na Lumen Gentium. Por exemplo, a questão da liberdade religiosa, a questão da relação com as religiões não cristãs, seriam impensáveis sem aquilo que também foi refletido à volta da Lumen Gentium. Um pormenor interessante da elaboração é que o documento preparatório, isso aconteceu praticamente com todos, menos com o documento da liturgia, foi rejeitado. O documento que foi preparado para apresentar ao Concílio, quando chegou ao Concílio, foi rejeitado por algumas intervenções. Era claro na consciência das pessoas que já não correspondia àquilo que se pretendia. Como sabem, e alguns lembram-se desse nome, na altura a presidir a Comissão Teológica estava o cardeal Ottaviani, que era também o presidente, o prefeito, chamava-se na altura, portanto, Santo Ofício, e portanto, no fundo, logo à partida, este documento, uma lei verbum, que foi até começou a ser discutida antes, trouxe consigo o confronto entre duas grandes tendências, entre a tendência pré-conciliar, neoescolástica, com uma determinada ideia da Igreja, e toda uma teologia e um pensamento eclesial que estava a nascer em termos de formulação pública, que é disso que se trata, e portanto, o documento foi rejeitado sem ser votado. Portanto, o que indicou logo, aliás, há uma intervenção que eu tenho aqui e que leio rapidamente, do Monsenhor Elchinga, que foi depois bispo, na altura era bispo adjutor de Estrasburgo, mas foi depois o bispo de Estrasburgo, diz assim: ontem considerava-se a Igreja mais como uma instituição, hoje vê-se muito mais claramente como uma comunhão. Ontem considerava-se o bispo sozinho, hoje os bispos em conjunto. Ontem a teologia afirmava o valor da hierarquia, hoje ela descobre o povo de Deus. Ontem ela punha à frente o que separa, hoje o que une. Ontem a teologia considerava sobretudo a sua vida interna, hoje ela vê a Igreja voltada para o exterior. Há aqui, portanto, a sinalização clara de um confronto. Isso foi, a nova reflexão foi liderada, de facto, por alguns teólogos europeus, alguns bem conhecidos, desde o Rager, Congar, Ratzinger também, teólogos alemães. Houve uma reunião importante na Alemanha dos bispos alemães, já depois dessa rejeição, que foi decisiva para a elaboração do documento, da Lumen Gentium, mas tiveram particular relevo aquilo que se chamou, o termo particular relevo que se chamou a Esquadra Belga. A Esquadra Belga era o cardeal Sunes, que foi arcebispo de Malines, Bruxelas, teve um papel fundamental em todo o Concílio, mas também particularmente na Lumen Gentium, e foi à volta, portanto,
portanto, desse grupo que a declaração eclesiológica acabou por ser feita. Mas houve um grande contributo de Yves Congar e do Secretariado para a União dos Cristãos. E também deve mencionar-se, apesar de não aparecer em primeiro plano, deve mencionar-se, sem dúvida, os bispos do Chile e, em parte, dos brasileiros. Dom Helder Câmara, que, pelos vistos, não teve nenhuma intervenção no Concílio, mas acabou por ter um papel preponderante no trabalho prévio que fez. E ao longo das discussões, porque um dos aspectos importantes em todo o Concílio foi, sem dúvida, o grande diálogo que houve entre as pessoas. Bispos que se encontravam pela primeira vez estavam situados, portanto, não por países, mas, digamos, uns juntos aos outros. Eu creio que é por critério, acabou por ser, se não foi a ordem, não sei se foi a ordem alfabética, mas houve um critério que os pôs todos misturados. E isso fez o quê? Teve como consequência um desencadear de um relacionamento entre as pessoas que acabou por ser fundamental para o desenrolar do Concílio. A diferença, eu vou dar um caso anedótico, mas real, mas a diferença que estou aqui a assinalar, eu experimentei em 1965, suponho que foi 1965, já não me recordo exatamente do ano, mas houve no Porto, Vila de Valadares, mais rigorosamente, uma semana missionária. E nessa semana missionária, para essa semana missionária, veio o Boaventura Cloppenburg, franciscano, perito do Concílio, que acompanhava os bispos brasileiros, e veio ao Porto, Maria de Lourdes Pinta Silva, falar precisamente sobre o tema dos leigos. E eu fiz aí a experiência de quê? De uma novidade completa na visão da Igreja, nomeadamente na questão do laicado, porque eles intervieram de manhã e foram aplaudidos por todo o grupo de pessoas que estavam ali, que devia ser umas 300 pessoas. De tarde falou um sacerdote do Porto que tinha estudado em Paris, mas tinha estudado antes do Concílio, e só não foi pateado porque as pessoas tiveram alguma educação. Foi assim uma experiência que nos, para além do que depois foi tudo refletido, foi uma experiência assim visível de como dois mundos se chocavam. E o Lumen Gentium traz claramente a marca da novidade e do futuro. Só menciono dois factos que me parecem, de facto, importantes nesta breve introdução. Um deles já foi mencionado, eu volto a ele depois, mas foi a ampla discussão que houve sobre a questão da colegialidade. O Concílio Vaticano I, segundo, reuniu-se com um objetivo também, que era de completar o Vaticano I. Embora o objetivo principal que o Papa João XXIII lhe deu, foi realmente um objetivo de renovar a capacidade de diálogo da Igreja com o mundo que estava em transformação, a partir do património recebido. Na verdade, havia esta questão latente, que era o Concílio Vaticano I não foi até ao fim e ficou-se, em termos eclesiológicos, na definição dos dogmas do primado e da infalibilidade. E, portanto, esta questão da colegialidade acabou por ser, talvez, a questão mais acutilante em termos de debate frontal. Foi aí que as fronteiras se começaram, digamos, a chocar e depois também a delimitar. Isto, portanto, só para situar o documento. Quanto aos aspectos fundamentais, eu disse que eram 6, começo precisamente pela visão renovada da Igreja no seu mistério. Ora, mais importante, realmente, e é aquela mudança que foi feita em relação à questão do povo de Deus, mais importante foi certamente a decisão de começar o Lumen Gentium com uma visão da Igreja numa linha histórico-salvífica. O primeiro capítulo do Lumen Gentium, os primeiros 8 números, são realmente a base, a raiz em que se sustenta, digamos, todo o edifício do documento, toda a renovação. Porquê? Porque realmente o que estava em jogo nesse confronto tinha muito a ver com isto.
havia uma ideia da Igreja predominantemente institucional, juridicamente constituída, sociedade perfeita, tinha as autoridades esclarecidas. Havia até quem dissesse: para que um concílio, se o Papa pode, com uma encíclica, esclarecer todas as questões que havia ou que houvesse? Esta visão é que é transformada radicalmente a partir da necessidade de pensar a Igreja a partir das suas raízes mais fundas, o mistério trinitário de Deus e a história de Deus connosco, que se traduz no mistério da Igreja. Isso obrigou de facto a que se fosse aquela palavra que ouvimos muitas vezes, de refontalização, que aqui se tornasse concreta. Concreta porquê? Porque se vai ao povo de Deus do Antigo Testamento, se vai a exemplos da patrística, se descreve a história da origem da Igreja e termina-se no 8 da Lumen Gentium com uma analogia entre o mistério da Igreja e o mistério da encarnação, uma analogia que é constituída pela ação do Espírito. Quer dizer, no número 8 da Lumen Gentium está dito que, assim como o Verbo encarnado se serviu da natureza humana, assim o Espírito Santo se serve da natureza social, da dimensão social da Igreja, para a continuação, para a realização do plano salvífico de Deus. É do plano salvífico de Deus que se trata. Isto quer dizer o quê? Portanto, em termos muito resumidos, em termos de recepção, e que nos primeiros anos, após o concílio, não foi tão bem reparado como devia ser. Quer dizer, no fundo, isto: que a questão da Igreja é, antes de mais, a questão de Deus. E, portanto, do que se trata é do que Deus fez, do que Deus faz, e é ao serviço desse anúncio de Deus que toda a Igreja se entende. Nesse sentido é que está a palavra mistério. Isto implica, sem dúvida, que na recepção do concílio sejamos obrigados, por um lado, a estar atentos a esta dimensão divina da Igreja. E, com razão, muitas vezes nos é chamada a atenção para isto, que a Igreja precisa nós precisamos, para ter um correto acesso ao mistério da Igreja, precisamos de olhar exatamente para essa sua raiz, para essa sua fonte, para o mistério trinitário de Deus. Ver a Igreja à luz de Deus. E, portanto, isto tem consequências enormes, porque muitas vezes, quer dizer, isto pode ser interpretado numa linha, chamemos-lhe pietista, que pode ser um argumento para desfazer ou contestar a necessidade de reformas da Igreja. Pode ser, não deve ser. Deve ser exatamente o maior desafio a colocar à Igreja. É que a Igreja, e eu volto a isto daqui mais na parte final, que a Igreja tem de saber sempre que o que está em jogo em toda a sua palavra, em todo o seu agir, é o anúncio de Deus ao serviço da humanidade. História salvífica de Deus ao favor da humanidade. Mas também há o reverso da medalha, o mistério da Igreja não é a Igreja nos ares, nas alturas, é a Igreja real, histórica, é a Igreja que é constituída por pessoas na busca de fidelidade a esse plano salvífico de Deus. O que quer dizer que a realidade humana da Igreja, e nós percebemos isso, mas muitas vezes nem sempre alguns dos nossos bispos, por exemplo, têm isso em conta, alguns dos nossos sacerdotes, que é falar da Igreja, sabendo que estamos a falar de uma realidade que vem de Deus, mas que é constituída pela nossa liberdade, pela nossa resposta, pelas nossas falhas. Portanto, é uma realidade também perfeitamente humana. Isso quer dizer que quando a gente ouve dizer o acesso à Igreja é um acesso teológico, os dados sociológicos não nos interessam, ou as perspectivas sociológicas não nos interessam, não interessam. Interessam-nos o que o homem da rua, a mulher da rua, nos diz sobre a Igreja. Como é que eles sentem, experimentam, o que é que eles veem da Igreja.
não têm a visão completa da Igreja, certamente, mas têm um elemento de referência que nos deve questionar, mais uma vez digo, em nome daquilo que a Igreja é chamada a fazer, portanto, em nome de Deus. Este aspecto é fundamental. O segundo ponto tem que ver realmente com ali, podemos aprofundar isto, tinha aqui mais uns elementos, ainda esta semana, no início da semana, li um artigo de Walter Castro, que vou citar outro contexto, em que ele se refere a isto, aliás, chamando a atenção, por exemplo, que aquele primeiro elemento que eu assinalei, os tais elementos jurídico-institucionais, quer dizer, a Igreja não pode ser vista nessa perspectiva, por mais que os elementos jurídico-institucionais também tenham o seu lugar. E ele diz que há realmente o risco, às vezes, da Igreja perder o essencial, e esse perder o essencial é a sua referência exatamente ao mistério de Deus, o que isso significa. Mas eu volto aqui a um bocadinho, quando falarmos, portanto, sobre a Igreja como sacramento, que, de qualquer maneira, portanto, esta consciência que o Casper assinala de que o agente primeiro é realmente Deus, é uma consciência fundamental. Segundo ponto, então, a visão da Igreja como povo de Deus e suas consequências. Ora bem, aqui Charles Muller foi um sociólogo que também participou dentro da tal esquadra belga, professor de Louvaina, disse que com esta designação, com esta viragem que já foi mencionada e que todos nós sabemos, foi como que mudado o projetor estava voltado para cima e agora passou a olhar para a totalidade da Igreja. E o cardeal Sunens acaba por dizer que aquela decisão, que foi uma decisão amadurecida, pouco e pouco, do processo conciliar, que essa decisão exigiu e exige, continua a exigir, ele escrevia isto depois, uma autêntica revolução mental. Bom, se nós repararmos bem, só menciono, porque isso é conhecido, foi a partir dessa visão que, por exemplo, de facto, a hierarquia passou a ser situada, pelo menos em princípio, no seu lugar, pelo menos em princípio, repito. Permitiu recuperar o tema do sacerdócio comum dos fiéis, que era um tema perigoso, porque tinha sido posto na ordem do dia por Lutero, exatamente no confronto que ele fez com o ministério ordenado na altura. Lembrou uma coisa que é praticamente ignorada pela maior parte, digamos, até da teologia e a nível da própria maneira como a Igreja funciona em muitas coisas, possibilitou falar-se do sensus fidei, do sentido da fé dos crentes, isto é, que o Espírito Santo dá a todos os carismas e com a fé. E que um carisma fundamental dado com a fé é esta sintonia, capacidade de sintonizar com a verdade da fé. E que qualquer pessoa, desde que seja minimamente fiel ao seu batismo, que essa pessoa tem alguma capacidade de percepção, capaz de perceber se aquele modo de agir é cristão ou não é, se aquele modo de agir da Igreja no seu conjunto, de uma comunidade, corresponde àquilo que Deus quer ou não. Eu senti isso muitas vezes com a minha mãe, que não tinha formação nenhuma teológica, mas senti que nos conselhos que ela às vezes dava, nas reflexões que fazia, que havia ali qualquer coisa de alguém que procurava ser crente. E ao procurar ser crente, tinha uma perspicácia, vamos dizer, uma espécie de uma antena, que o seu senso de nos ajuda a perceber o que é importante, o que não é importante, como é que a gente caminha na senda da fé. Em princípio, está claro no Concílio também, no documento preparatório que foi rejeitado, era precisamente isso que se pressupunha-se que a Igreja era uma sociedade de desiguais. Há uns que mandam, há uns que sabem, e os outros obedecem. E o Concílio, como todos conhecemos na Comum Gentium, claramente diz, há uma igualdade fundamental, para que haja diferentes serviços, diferentes ministérios. E, mais importante ainda que tudo, e por isso eu dizia no princípio que a Comum Gentium trouxe uma transformação grande, que
possibilitou depois outros documentos serem mais incisivos em questões concretas. Antes do concílio discutia-se muito quem é que pertence ou não pertence à Igreja. E havia duas teorias sobre isso, que eu não vou agora falar porque não interessa para a questão. E o concílio percebe que esta maneira de colocar o problema dentro de uma linha de histórico-salvífica, de história da salvação, não levava a lado nenhum. E então, se relerem o número 13 ao número 16, verificam que o número 13 começa: ao novo povo de Deus todos os homens são chamados. Portanto, em vez de quem pertence ou não pertence, começa a formar uma espécie de ciclos concêntricos. Todos os homens que professam alguma religião, os outros cristãos, os católicos, mas também fala daqueles que não conhecem Deus ou até o negam, mas que podem estar em alguma relação, estão sempre todos envolvidos no amor salvífico de Deus, qualquer que seja a sua resposta. E dos plenamente incorporados à Igreja, número 15 católico, diz assim: são plenamente incorporados aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, então recebem os sacramentos, obedecem à hierarquia, etc. Reparem, este inciso, tendo o Espírito de Cristo, é um inciso fundamental porque diz, não é a dimensão, chamemos de visível institucional, que decide se é católico ou não. Pode ser católico, digamos, de batismo e até de um certo comportamento social e visível, mas pode faltar o essencial, esse Espírito de Cristo. E, portanto, costumam ver aqui há a tal dimensão do mistério da Igreja que vai ultrapassar, vai procurar isso, digamos, ao miolo, ao cerne da questão. A recepção do concílio nesta matéria é uma recepção, deixem-me dizer, problemática. Bom, todos, já foi mencionado, todos sabemos, houve um grande entusiasmo, mas houve também equívocos, circunstâncias socioculturais, não só aqui, na América Latina também. Então vamos ter um certo confronto, o povo de Deus de um lado, a hierarquia do outro. O pensamento do concílio não é esse, o povo de Deus somos todos. Mas tal revolução mental não aconteceu. E neste momento estamos ameaçados de que ela não aconteça. A revolução mental significa aqui em concreto isto. É diferente, é importante as pessoas perceberem que é diferente nós partirmos para uma visão da Igreja do conjunto, deixem-me dizer, partir de baixo ou partir de cima. Portanto, não interessa partir de baixo em confronto com cima, mas também não interessa partir de cima como se fosse a maneira adequada de ver a Igreja. Portanto, se a maior parte dos cristãos são os membros comuns que vivem e constituem este povo de Deus, é absolutamente necessário pensar a Igreja exatamente a partir do comum dos cristãos. Reparem o que é que isto quer dizer. Quer dizer, eu vou dar dois exemplos que são ilustres. Eu posso e devo falar do sacerdócio ministerial, tenho de falar mesmo. Mas antes tenho de falar do sacerdócio comum, no qual o sacerdócio ministerial também está enraizado. O Papa também é membro do sacerdócio comum, exercendo embora um ministério específico. Eu posso falar dos carismas na Igreja, e devo falar, mas posso chegar ao carisma e ao ministério episcopal, e devo chegar a partir de uma realidade que é básica, que é os carismas que existem na comunidade cristã. O Espírito Santo que nos é dado a todos, nós somos, e que se manifesta se nós formos fiéis. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, nós hoje debatemos com uma realidade que é, as pessoas continuam, de modo geral, a pensar, e a Igreja está a proceder, de modo geral, também assim, como se ministérios haja na realidade só um, que é o ministério ordenado. Porque mesmo os ministérios laicais que há, instituídos a nível universal, esses ministérios, neste momento, os que existem, excluem mulheres, que é acolitado e eleitorado,
E por outro lado, estão reservados àqueles que estão a caminho do sacerdócio, como ministérios instituídos a nível da Igreja Universal. Eu não estou a dizer nenhuma barbaridade, é a realidade, porque os ministros generais da comunhão são ministérios reconhecidos a nível local, e o último sino dos bispos, reparem, o último sino dos bispos, 50 anos depois do concílio, vem dizer que vem lembrar a norma que instituiu o comitado e o eleitorado, vem lembrar que as conferências episcopais podem propor à Santa Sé a criação de um ministério de catequista. Ministério instituído. Ora, isto é desculpa a expressão, uma anormalidade. Não é? Por isso é que eu dizia que a recepção nesta matéria, de facto, está ainda muito por fazer. Não é só, digamos, responsabilidade de cima, é responsabilidade também de baixo, nossa. O próprio Walter Kasper, no tal artigo que li no princípio da semana, li dois deles, e um deles está na edição alemã da Comum. E, precisamente, ele, a certa altura, diz: há, de facto, problemas. Nós precisamos de um estilo comunicativo, um estilo dialógico e fraterno na Igreja. Quer dizer, falamos do povo de Deus, mas esse estilo de comunicação ainda está pouco desenvolvido. E depois, referindo-se a alguns problemas, o Walter Kasper, o cardeal Walter Kasper, é muito cauteloso nas palavras, mas de vez em quando vai abrindo algumas. Ele diz que há algumas questões éticas que afetam a prática de vida de muitos crentes, que há a questão das mulheres na Igreja, que há naturalmente, infelizmente, uma deficiência, estou a traduzir neste momento do alemão, de que há uma deficiência, uma diminuição do número de sacerdotes e do número de crentes. Há um conjunto de problemas que todos nós conhecemos, que ele diz que isto quase que conduz a uma espécie de cisma horizontal. Cisma horizontal na Igreja quer dizer que há coisas que praticamente separam as pessoas e que, em muitos casos, são mesmo silenciadas, são mesmo toleradas silenciosamente. Eu dou um exemplo para verem o que ele quer dizer. Ele não diz, mas o que quer dizer, por exemplo, é a situação dos divorciados que voltaram a casar. Nós sabemos que, em muitos casos, os senhores padres fecham os olhos e as pessoas comungam. Eu não estou a fazer nenhum juízo nem sobre os senhores padres, nem sobre o comum. Estou apenas a descrever uma realidade. Quer dizer, o que é que isto significa? Significa que, quando a Igreja, como povo de Deus, não reflete, não dialoga, não pensa, não discute, não trata os problemas, as consequências podem ser estas. As consequências podem ser estas. Ou seja, pode haver uma doutrina, bem ou mal, pode haver umas normas, bem ou mal, mas há esta realidade que as pessoas vivem. Ou seja, hoje, nesse aspecto, a realidade é muito diferente daquilo que se diz. Se calhar bem, eu não estou a dizer mal, estou a dizer que há aqui qualquer coisa que é fundamental, que é exatamente o diálogo na Igreja. Mas estou a alongar um bocadinho com os exemplos e não posso não ter tempo. A questão dos leigos. Terceiro ponto. Houve claramente uma nova consciência laical, como todos sabemos, está na Lumen Gentium, e o que é que essa nova consciência laical trouxe? Trouxe realmente uma consciência de que isto de ser cristão leigo realmente não é a ausência de nada, mas é uma realidade positiva, é ser cristão batizado, é ter uma responsabilidade na Igreja, é ter uma vocação específica na Igreja, independentemente de se ter ministérios ou não. Vem-nos dizer que a Igreja precisa exatamente, a Igreja só é a Igreja e só é essa expressão viva
do amor salvífico de Deus se tiver cristãos que tenham consciência da sua missão, porque a questão da secularidade laical significa isso, no fundo, significa que para a Igreja é fundamental que os cristãos, que são a maioria, tenham consciência do seu papel, do seu lugar na construção deste mundo, à luz do plano de Deus. Veio dizer que há um direito de palavra dos cristãos na Igreja, o número 37 da Lumen Gentium, eu cito: segundo o grau de ciência, competência e autoridade que possuo, tenho o direito, e por vezes mesmo o dever, de expor o seu parecer sobre os assuntos que dizem respeito ao bem da Igreja. E há aquele capítulo 5 sobre a vocação universal à santidade, que foi intencionalmente colocado entre os 8 capítulos da Lumen Gentium. O 5º subdistrai entre os leigos, como sabem, e os religiosos. Foi para dizer: a santidade não é questão dos religiosos, não é questão só dos hierarcas. É vocação comum de todo o cristão. E isso significa, vou dizer assim, hoje estar a dizer isto é uma banalidade. E hoje estar a dizer isto, se calhar, também é uma sensação de que muitos de nós cristãos ainda não nos apercebemos disso. Mas se tivermos consciência do que no espaço pré-conciliar acontecia em termos de consciência eclesial, nós percebemos que realmente foi uma grande transformação e que não foi assim algo que imediatamente surgiu no concílio. Ora bem, sobre os leigos, em que estado estamos da recepção? Mal. Sou um bocado pessimista, mas não foi por causa da mudança das instalações. Estamos mal. Rigorosamente, a Igreja só tem sentido como uma Igreja de pessoas corresponsáveis. E todos nós sabemos que é uma minoria. E a diferença que a gente nota hoje é que há uns anos atrás havia esse entusiasmo, essa vontade e essa esperança de uma Igreja mais corresponsável do que aquilo que nós hoje estamos a viver. Um exemplo concreto, por exemplo, as expressões de sinodalidade, ou seja, dos conselhos pastorais paroquiais ou órgãos semelhantes, mas mesmo as decisões a nível da Igreja Universal ignoram bastante, não só aquele sensus fide que falei, que só pode também existir e manifestar-se se derem espaço para ele se manifestar. Portanto, nós hoje estamos aí na questão dos conselhos pastorais paroquiais, por exemplo, em níveis preocupantes. Walter Casper, num outro artigo, portanto, falei um em alemão, tenho um em italiano, também li estes dias, que diz, o título é Crise e Futuro da Igreja, e ele diz, fala da necessidade de dar nova vida e reforçar as instituições sinodais na Igreja, tanto a nível local como universal. Mas eu não estou a dizer, estou a ser um bocadinho, chamemos, incisivo pela minha maneira de ser e para que o tempo também não fuja, mas no fundo, não estou a dizer nada de novo. O que quero dizer, isso sim, é que nós não podemos hoje deixar de falar. Nós não podemos hoje deixar de falar. Pressionou-me há dias, que a semana passada, encontrar um leigo na minha paróquia, com alguma responsabilidade, com quem falei sobre uma determinada situação na paróquia e conheci essa pessoa há 30 e tantos anos e hoje vejo-a passiva e apática, continua a ser ativa na Igreja, mas de facto passiva e apática diante de realidades que precisam da nossa consciência, responsabilidade e capacidade de decisão. A doutora Manuela Silva, no número da Comunhão que eu recomendo, não tive nada a ver com esse número, há um artigo que vai sair agora na próxima, tem algum interesse para a questão da comunidade, mas não aí, mas no número que é interessante sobre o concílio que acabou de sair, diz que continuamos a ver em muitas situações, ainda que felizmente cada vez mais raras,
vestígios de uma igreja em que os leigos são tidos como meros súbditos de um poder majestático. Isto está escrito na revista que comunicou de cedo. E realmente, o bispo de Santarém escreveu também uma nota pastoral sobre o ano da fé lá para junho, e nessa nota pastoral ele até fala também de um certo cansaço que se nota nas comunidades cristãs. E porquê há? Porque há cansaço. Talvez porque há também falta de esperança. Também há, talvez, estilamento na fé. Talvez haja perda um bocadinho daquele sentido do que é a Igreja, na perspectiva que eu falei. Mas, quando os esforços parecem às vezes inúteis, quando o clericalismo persiste ou até às vezes parece aumentar, naturalmente que se vai, corre-se o risco de cair nesta situação. Nos últimos tempos fui levado a pensar um bocadinho sobre isto e creio que todos nós que estamos aqui temos lembrança disto, temos memória disso. Antes do concílio houve movimentos, nomeadamente, particularmente a Ação Católica, que formou gente com capacidade e sentido de intervenção cívica, social, política. Nós hoje, nessa matéria, estamos a sentir déficits graves na formação de pessoas, na ajuda a que as pessoas, na consciencialização das pessoas que assumam um papel, chamemos assim, idêntico ou semelhante. Eu chamo-lhes personalidades crentes, não são personalidades mediáticas que vão à televisão, são personalidades que tenham capacidade de intervenção a partir da fé, que saibam também que têm por trás de si comunidades que os sustentam e apoiam, que têm bispos que os ajudam também a fazer o discernimento e a perceber a sua ação. O Dr. Acácio Catarino, a meu convite, participei do grupo que organizou, teve uma intervenção nas jornadas de teologia que foram em março passado, no ano passado já, não é? O artigo também, o texto dele está publicado nesta comunhão. E então ele diz que há, em termos de futuro, depois de uma análise que faz, sobre a recepção do laicado, vale a pena ler o texto, ele depois diz que há realmente faz 4 recomendações que são linhas de ação futura e que eu simplesmente leio, porque mostram um bocadinho o que está em jogo. O diálogo sociopolítico no interior da Igreja, a intervenção nas estruturas sociopolíticas, a experimentação e partilha de modelos da empresa e a formação laical a partir da realidade. Formação laical a partir da realidade. Reparem, acho que o Dr. Acácio Catarino tem alguma autoridade para poder dizer isto muito mais que eu. Quarto ponto, a questão das igrejas locais e da colegialidade, ou seja, o desafio da catolicidade e da sinodalidade. Eu vou resumir, porque isto é uma questão um bocadinho complexa, mas vão perceber o essencial, e o tal artigo que vai sair na comunhão coloca a questão teológica com alguma abrangência, se depois tiverem interesse, creio que podem aprofundar. Bom, o concílio trouxe uma das mudanças significativas, foi das mais importantes, mas foi só o embrião, foi precisamente a experiência. Foi a primeira vez que um concílio teve bispos de todo o mundo e fora da Europa. O número de bispos fora da Europa era maior, muito superior ao da Europa. E isso significou o quê? Significou que houve uma experiência de catolicidade, de rostos diversos e um dos pontos, portanto, essenciais foi a Igreja tem de ser vista realmente a partir desses rostos diversificados, que são as igrejas locais, onde ela se realiza. A Igreja é uma comunhão de igrejas locais. Isto veio associado à questão do bispo e o lugar do bispo nessas igrejas locais. E, portanto, o concílio nessa matéria desenvolveu aquilo que foi, portanto, um aspecto, também, como disse, mais polémico no princípio, a questão da colegialidade episcopal. O papel do bispo, aquele que recebe a plenitude do sacramento da ordem, o bispo que é chamado também vigário de Cristo, nome que também normalmente se aplica ao Papa e aos bispos, e
o bispo faz parte do colégio episcopal. Ora bem, houve grandes resistências, teve o Papa Paulo VI, para acalmar a minoria, teve de escrever uma nota explicativa prévia ao capítulo 4 da Constituição, não aparece no corpo do texto, é um anexo, que no fundo diz que, em última instância, é o Papa que decide. Na altura houve alguma agitação, mas foi uma maneira de superar um grave problema que estava a surgir no âmbito desta questão da colegialidade e portanto, o Paulo VI aí, de certa forma, não desautorizou a maioria, porque o problema deve ser visto dessa maneira, mas deu força à minoria, com isso tentou equilibrar um bocadinho as tensões que estavam no Conselho. Daqui resultou, sem dúvida, o quê? Este problema é difícil, portanto, no fundo, qual é o problema? Que lugar ocupam as igrejas locais? Como é que elas se relacionam com a universalidade da Igreja, nomeadamente com o Papa e a Cúria Romana? A recepção do Concílio aqui foi complicada, está a ser complexa, porque a partir de certa altura, isto são muitas coisas que se têm de dizer ao mesmo tempo, e, portanto, a certa altura houve um certo receio das grandes conferências episcopais. As grandes conferências episcopais são a do Brasil, a dos Estados Unidos, pelo menos essas duas, há mais, mas enfim, também tem o seu peso e outras, mas sobretudo essas duas. O que é que levou? Levou a que, no processo da recepção da colegialidade e portanto, da relação Bispo de Roma, Ministério de Pedro, Cúria Romana, com os bispos e as instâncias chamadas instâncias intermédias, conferências episcopais ou semelhantes, criou-se aqui uma grande dificuldade e neste momento criaram-se dificuldades. O estatuto das conferências episcopais foi reduzido no seu significado prático. Eu tive em junho, portanto, estou a dizer aqui agora, disse mais em desenvolvimento aos senhores bispos, nem sabem disso, já vou mostrar aqueles que sabem. Simplesmente o que é que significou? Significou que, em termos eclesiológicos, que se no primeiro milénio da história da Igreja houve uma certa valorização desta comunhão das igrejas locais, no segundo milénio houve uma acentuação da primazia da Igreja Universal centrada no Bispo de Roma, por isso os dogmas do século XIX, e a busca do equilíbrio que tem de ser encontrada está a ser complexa, difícil, porque também ao mesmo tempo nós estamos num mundo onde simultaneamente, como todos nós sentimos, simultaneamente experimentamos a globalização ou mundialização em toda a sua força, mas a mundialização que nos une também nos separa, porque nos mostra os rostos próprios. Quer dizer, um português sabe muito bem hoje, quer dizer, que não é Indonésia, não é? E, portanto, antigamente parece que fazemos parte da mesma humanidade, mas temos especificidades que queremos preservar. A Igreja vive o mesmo problema. Portanto, como é que se concilia unidade na diversidade? E é aqui que isto pode ser muito abstrato, isto acaba por ser muito concreto. Isto tem que ver com o quê? Por exemplo, porque é que a nível dos ministérios laicais os nossos bispos não avançam mais? Não avançam porque a nossa conferência episcopal é frágil, como todas as outras, embora depois dependa um bocadinho de cada situação. Como é que se faz a nomeação dos bispos? Que efetiva enculturação da fé acontece? Até o problema da tradução dos textos litúrgicos, pois é complicado. Ora bem, no tal artigo na Comúnio, para confirmar, penso que não estou a inventar, o próprio cardeal Walter Casper diz assim: muitos impulsos do concílio, por exemplo, a acentuação das igrejas locais, a colegialidade do episcopado, a corresponsabilidade dos leigos,
até agora foram apenas, isto é de 2012, dezembro de 2012, até agora foram apenas realizadas a meio gás, halbherzig, quer dizer, de forma lenta e com o coração dividido. Uma série de experiências mais recentes, isto agora é importante, mostrou, no entanto, como a Cúria Romana, como a própria Cúria Romana, precisa urgentemente, ela própria, de uma reforma e de uma modernização. Ora, o cardeal Walter Castro lá esteve. O Dom António Marcelino, Bispo Emérito de Aveiro, tem um artigo nesse mesmo número da Comúnia, em português, portanto, diz assim, sobre a questão da conferência episcopal: hoje requer-se cada vez mais uma pastoral orgânica e de comunhão. A nossa tradição, porém, é individualista e, apesar da largueza do espírito do Vaticano II, esta característica persiste. Raramente se leva a bom termo o que se decide em Assembleia. Muitos projetos auspiciosos que ficam frustrados, muitos problemas comuns de reflexão e decisão necessária que se passam ao lado. A urgência de repensar esta situação e de lhe dar solução é cada vez maior, mas é preciso acreditar na importância das conferências episcopais. Bom, tenho de apressar um bocadinho. Quinto ponto, é importante, eu vou resumi-lo. No fundo, uma visão fundamental do Concílio é que a Igreja é sacramento universal de salvação. Com isso, o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, antes de mais, depois noutros documentos, repercutiu-se isso, acabou por salientar o que a Igreja não deve ser entendida como instituição fechada, lugar único e exclusivo de salvação. A Igreja é, antes, sacramento. Lumen Gentium é Cristo, e a Igreja é em Cristo sacramento e sinal e instrumento. O que isto quer dizer o quê? Portanto, que a Igreja tem uma missão, uma tarefa necessária para sinalizar esse amor salvífico de Deus a toda a humanidade. A Igreja é necessária no caminho da salvação, mas é necessária como sacramento, não como lugar. É necessária porque tem algo a dizer. É necessária porque está ao serviço de Deus e de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Portanto, esta transformação é uma transformação de olhar fundamental e, portanto, o Concílio deixou de lado aquele axioma que havia, sem negar o seu essencial núcleo, deixou de lado o axioma que fora da Igreja não há salvação. Ora bem, a questão aqui, só vou sinalizar um aspecto que me parece fundamental, é que isto, estou a dizer, é importante para nós vermos a questão do dom da salvação à humanidade. E, portanto, aos alunos de teologia e eclesiologia, eles têm de moer um bocadinho a cabeça a pensar este assunto. Mas aqui, em termos práticos e pastorais, a questão é mais simples, mas não é menos exigente. É que se a Igreja não é simplesmente instituição de salvação, mas é sacramento da salvação, melhor, sacramento do amor salvífico de Deus, a pergunta que ela tem de fazer é: como é que nós, Igreja, eu, cada um de nós, é esse instrumento do amor salvífico de Deus? Dou um exemplo para ser muito claro. Hoje a Igreja estabelece regras relativamente aos padrinhos. E hoje entende-se que estas regras, relativamente ao padrinho do batismo, são a solução para melhorar alguma coisa nessa matéria dos sacramentos cheios. Ora, eu estou convencidíssimo, e todos os dias tenho provas nesse sentido, que isso não serve para nada. Só serve para afastar as pessoas. Só serve para ajudar que as pessoas não entendam o que é que está em causa. Porque o que a Igreja tem de pensar numa necessária enculturação da fé, porque a enculturação da fé não é só para o Brasil, nem para a Amazónia, nem para a África, tem de pensar como é que ela ajuda a compreender o anúncio do Evangelho na sociedade real que é a nossa. E, portanto, o que é que interessa? Interessa realmente que as pessoas façam um caminho de discernimento
Mas padrinhos, hoje, é uma realidade meramente social, meramente cultural. Se os pais não têm fé, não há padrinhos que salvam, isso nos casos excepcionais. Não é? Eu não estou contra os padrinhos, mas a maneira como se está a tratar esse assunto, a nível, portanto, cheguei esta semana à minha paróquia, passei por lá de propósito para ver, foi semana passada, sexta-feira, passei por lá para ver e está lá o cartório. E o cartório, está lá a dizer o horário do cartório, está logo lá escrito. Condições de admissão ao batismo. Padrinhos de batismo. Maiores de 6 anos. Maiores de 6 anos. Crismados. Ser crismado, exatamente, e ter, enfim, ter casamento, situação regular matrimonial, portanto, abrange ainda assim muitas situações. Ora bem, e agora inventou-se uma que é a de não serem padrinhos, mas serem testemunhas. Portanto, isto é que nós devemos pensar, dialogar com os outros, ver o que é que nós estamos a fazer. Porque há pessoas, que, o problema que está aqui, exatamente o sacramento, é que de repente nós tornamos os donos dos sacramentos. Bem, eu não posso explicar isto, mas podemos conversar depois mais um bocado. Finalmente, sexto ponto, identidade católica como identidade biológica. Quer dizer, o que o Concílio veio trazer foi apontar uma estrada. E deu-nos uma lanterna. Mas a lanterna alumia o caminho, mas a lanterna não nos diz onde é que o caminho termina. Só nos ajuda a dar passos. Concretamente, o Concílio pôs-nos uma lanterna nas mãos, que diz assim: a Igreja não é uma fortaleza fechada, abre-se ao mundo. Hoje há muita gente que só de ouvir falar na palavra mundo fica assustada, entre os jovens sacerdotes sobretudo. Deu-nos uma lanterna, e essa lanterna ajuda-nos a dizer: vamos dialogar com os outros cristãos, vamos dialogar com outras religiões, fazemos parte de uma humanidade e do mundo que estamos a caminho. Quer dizer, nós sabemos de onde vimos, sabemos quem é Jesus e qual é o seu Evangelho, mas essa origem que é a base de tudo é assumida por nós e acolhida por nós num caminho que temos de percorrer, juntamente com toda a humanidade, nas suas diversas configurações. O Concílio disse isso no número 8 da Lumen Gentium em relação ao ecumenismo, e depois o documento sobre a liberdade religiosa, ou até também sobre a religião não cristãs, são concretizações destes princípios que a Lumen Gentium acabou por formular. Portanto, o caminho do diálogo, que é, digamos, o cerne da pastoralidade do Concílio, foi um caminho que não solucionou os problemas, pelo contrário, veio trazer-nos novos problemas, pois, se calhar, problemas que nós vendimos, mas veio trazer-nos a tal lanterna, veio trazer-nos a capacidade de pensar e viver a Igreja nesta fidelidade, na busca de fidelidade ao Evangelho, face e na situação concreta. Conclusão. O que é que nos é pedido? Portanto, receber o Concílio e a Lumen Gentium, eu vou ser mesmo agora muito em tópicos, é tomar consciência de uma Igreja que se sabe a caminho. Lumen Gentium 8, Lumen Gentium 48, a Igreja é peregrina, traz consigo as marcas do tempo que passa. Antes do Concílio pensavas assim: não, a Igreja é a sociedade perfeita, a Igreja está imune, a Igreja é santa, no final parágrafo. Segundo, a Lumen Gentium convida-nos a praticar com maior coerência aquilo que foi adquirido e, ao mesmo tempo, a sabermos ir para além dela. O para além dela não é inventar um novo documento, é dizer assim: isto que está aqui, a tal lanterna que nos diz assim, temos de dar mais passos, e a lanterna vai connosco. Por isso precisamos de partir do Concílio, antes de mais do Evangelho, mas é a bússola que temos, como na imagem utilizada até pelo Magistério. Esse caminho é um caminho é uma tarefa criativa de fidelidade ao Espírito. Portanto, aqui não se trata de aplicar textos, aqui trata-se de nós procurarmos
sem dúvida, ter a coragem e ter também a capacidade de, nas nossas situações, encontrar respostas criativas. Eu escrevi isso num texto da Didascália, outra revista, mas precisamente no texto que li de Walter Casper há poucos dias, no princípio da semana, Crise e Futuro da Igreja, ele diz: só aprofundando o conhecimento e a compreensão do concílio e realizando melhor as suas intenções profundas, se nós lermos e compreendermos os textos conciliares numa hermenêutica, não de ruptura, mas de continuidade viva e inovadora, estaremos em condições de superar as dificuldades atuais. A palavra é dele. E última observação, eu acho que realmente em muitos aspectos o concílio continua a ser uma promessa. Promessa quer dizer lugar de esperança, promessa quer dizer lugar também de possíveis reações e dificuldades. Não é grave que uma senhora goste de usar o véu na cabeça como se usava antes. Também não é pecado celebrar missa de costas para o povo, agora estou a ler, pretendendo dar com isso a impressão, talvez, de maior santidade, de maior sentido sagrado, não sei o que mais, mas pergunto-me, onde está aí o sentido da autenticidade, a simplicidade da verdade cristã, a superação de mentalidades eclesiásticas e fortemente carreiristas? Que alguém ordenado não há muito tempo e padres jovens sintam necessidade de vez em quando celebrar a missa de costas para o povo à maneira antiga, sinceramente não percebi o Monsenhor Lefebvre, porque era um homem de valor, embora com ideias totalmente contrárias das que tenho, mas era um homem que tinha passado, tinha história, e lutou no concílio por aquilo que ele acreditava. Já não compreendo tanto jovens teólogos ou jovens padres que no fundo, portanto, imitam, não sei bem porquê. Termino. A recepção do Lumen Gentium é tarefa que exige fidelidade ao Evangelho, docilidade ao Espírito, sem o qual não existe esta fidelidade ao Evangelho, sentido profundo do humano e do serviço que a Igreja é chamada a prestar, a Igreja não é um fim em si mesma, sensibilidade para acolher as interpelações dos homens e mulheres do nosso tempo, criatividade para não sermos nós mesmos obstáculos ao dom que Deus quer fazer de si a cada homem e a cada mulher que veio e vem a este mundo. Muito obrigado, desculpa.